A nossa aula de hoje envolve, então, a produção e a preparação do ar comprimido. Então, o objetivo, na realidade, é mostrar como o ar é produzido e preparado, né, antes de ser utilizado nos equipamentos industriais. E aí, então, ele envolve basicamente essa ideia, né, como nós temos que desenvolver para ter uma central de produção e preparação do ar comprimido. Tá? Nessas figuras aqui dá para ter uma ideia dos elementos em parte, principalmente da produção do ar comprimido. Tá? Vejam que tem várias salas, são várias salas aí de produção de ar comprimido, que possuem compressores, possuem reservatórios, possuem uma série de elementos, tá, que são imprescindíveis, então, para a produção e preparação, né, a limpeza do ar comprimido. Então, vejam, aqui tem uma sala, praticamente um compressor básico, certo? Um compressor básico, onde tem um sistema, uma sala básica, né, na verdade, é externa a um barracão de uma indústria, onde eu tenho um compressor e tenho um reservatório de ar, tá? E depois a tubulação é encaminhada para dentro da barracão da empresa para ser consumida. Aqui nós já temos aqui em cima já uma situação, né, dentro da empresa. Vejam a sala limpa de produção de ar comprimido, tá? Tem os compressores, certo? Tem toda a tubulação de eliminação de condensado, certo? E depois o encaminhamento desse ar aí para a indústria, tá? Aqui também, né? A princípio tudo indica que isso aqui seja realmente ar comprimido, pela cor tá um pouquinho diferente, né? Aqui sim, uma rede de ar comprimido, uma central de produção, né? Alguns elementos para secagem do ar e encaminhamento desse ar aí para a indústria, tá? Então, há vários elementos que compõem, né, essa produção, preparação e até mesmo depois a distribuição do ar comprimido dentro da empresa. Então, em muitos casos, o engenheiro mecânico vai ser também o responsável para projetar essa rede, especificar quais são os compressores que devem ser usados. Isso é função nossa, do engenheiro mecânico, definir o volume dos reservatórios, definir o tamanho das tubulações que vão ser utilizadas em função da vazão, né? Escolher o processo de secagem do ar mais adequado e de limpeza, a granulometria do filtro mais adequado. Tudo isso é uma função do engenheiro mecânico, tá? Então, hoje em dia, a gente fala muito em eficiência energética. Eficiência energética dentro de uma indústria, né? A eficiência energética dentro de uma indústria, por exemplo, numa indústria que vai ocupar o ar comprimido, tá? Para vocês terem uma ideia, a eficiência energética está no momento em que o engenheiro mecânico seleciona adequadamente todos esses elementos aqui. Então, se a tubulação não for mal dimensionada, vai ocorrer perdas, né, de pressão na tubulação, e isso vai ocorrer na diminuição da eficiência energética, tá? A utilização dos compressores de forma adequada, a vazão deles adequada, né, para que o motor seja selecionado adequadamente, a forma de fazer o funcionamento do compressor, a forma como vai ser tudo isso montado, retirado a água da tubulação, isso é eficiência energética, tá? E isso, gente, não é uma moda de hoje, né? Hoje se fala muito, né, desse elemento, tá? Mas não é, isso já está embutido na função do engenheiro mecânico ter que projetar tudo isso com eficiência energética, tá? Nós não podemos sentar e colocar tudo isso, essas dimensões todas aí no projeto
projeto sem ter um balizamento da vazão de ar que vai passar pela tubulação, da pressão que está ocorrendo aí, tá? Então, isso, na realidade, na prática, não é coisa de hoje. Isso sempre veio atrelado à função do engenheiro mecânico. É função do engenheiro mecânico garantir que o projeto tenha a maior eficiência possível. Engenheiro mecânico, tá? Só que muitas vezes o engenheiro mecânico não está fazendo isso, certo? E o que está acontecendo? Está sobrando para o engenheiro eletricista, está sobrando espaço para o engenheiro eletricista, para o engenheiro lá de automação, ir lá na empresa e melhorar aquilo que foi mal feito, às vezes. Né? E aí eles conseguem ter, então, a profissão deles andando bem, enquanto que a nossa só vai para trás, certo? Então, é função do engenheiro mecânico, né, projetar tudo isso adequadamente e garantindo a máxima eficiência energética, tá? Então, para isso, existe esse conteúdo todo, que é a produção e preparação do ar comprimido. O capítulo 2, o prudente, né, ele aborda, então, esses itens, né, que dizem respeito aí à definição do volume do reservatório, que tipo de compressor é mais adequado em função da pressão e da vazão, qual que é o tamanho da tubulação mais adequado, né, que são prioritariamente funções do engenheiro mecânico, tá? Ok? Então, nós temos que estar aí, então, hoje, né, vinculados com isso. A gente não só, dentro da engenharia mecânica, projeta a máquina que vai consumir o ar comprimido, mas também a gente projeta toda a instalação do ar comprimido, tá? E aí, então, envolve esse capítulo que a gente está estudando hoje, tá? Ok? Bem, então, toda instalação pneumática, olhando do ponto de vista hoje do processo, tá? Não do projeto de máquina, mas assim do projeto de um processo, tá? Toda instalação de ar comprimido, ela é constituída de uma central que faz a produção e a preparação do ar comprimido e também de uma rede de distribuição de ar comprimido. Tá? Então, elas merecem uma atenção especial do engenheiro mecânico, né, para que tudo esteja projetado, garantindo a maior eficiência possível dessa rede aí. Tá? Então, a central de preparação e produção de ar, ela encarrega de produzir o ar comprimido, que vem aspirado da atmosfera, tá? Ele processa, então, e ainda armazena o ar com o sentido de depois encaminhar para a rede de distribuição para ser utilizada no sistema, tá? Então, é a ideia principal desse item aqui, tá? E nessa apresentação, produção e preparação de ar comprimido, o que nós devemos levar em consideração são esses aspectos, tá? Quais são os tipos de compressores que devem ser utilizados na produção do ar comprimido e, principalmente, o sistema de regulagem dos compressores, tá? Na preparação do ar, nós temos que filtrar o ar comprimido e também secar o ar comprimido, tá? E depois, então, esse ar produzido e preparado, ele vai para uma rede de distribuição de ar comprimido, que é a apresentação que vem a seguir sobre esse assunto, tá? Então, a produção do ar comprimido, que é o tema a produção e preparação do ar comprimido, começa, então, com a produção do ar comprimido, tá? Que pode ser visualizada aqui nessa imagem aqui, ó. Tá? Aqui, então, nós temos um esquema da produção e preparação do ar comprimido. A produção e preparação do ar comprimido, ela envolve, então, tá, a produção, a preparação e o armazenamento do ar comprimido. Inicia, né, com a produção, então, no compressor, tá? E depois, então, né, do compressor, este ar passa por um resfriador posterior, passa por um separador de condensado, é armazenado, e ainda, se o ar necessitar aí ele é encaminhado, então, para
para a tubulação principal de ar comprimido da empresa, e ainda se existir algum equipamento que precisa de um ar mais condicionado, né, com menos água e resíduos, ainda esse ar comprimido passa por um sistema de secagem do ar, né, que elimina, então, o excesso de condensado que tem neste ar. E aí, esse ar mais puro é encaminhado para equipamentos específicos do processo, tá? Então, toda essa produção e preparação do ar comprimido envolve, né, esses itens aí, certo? Então, na produção de ar comprimido, vejam que na sequência há vários elementos que são utilizados. O ar entra, é processado no compressor, vem, né, armazena e vai. O que são cada um desses elementos, então, que estão associados à produção e preparação do ar comprimido? Tá? Aqui tem uma figura do Prudente. Essa figura, então, mostra um desenho do sistema, contendo os vários elementos, e aqui, então, na parte inferior, contém, então, o esquema, né, dos símbolos utilizados para cada um desses elementos, tá? No projeto, né, a gente acaba não fazendo o desenho propriamente dito, somente no desenho de montagem da instalação, a gente acaba fazendo esse desenho aqui, né, o desenho da instalação. Caso contrário, a gente faz o desenho simbólico, né, para representar os vários elementos que estão sendo adicionados à produção e preparação do ar comprimido. Então, aqui estão os símbolos, então, de todos esses elementos que estão na parte superior. Fechou? Então, o pessoal da engenharia elétrica, eles utilizam muito esta forma aqui, os símbolos, tá? A gente gosta muito de colocar também o desenho, porque precisa alocar esses equipamentos com o tamanho correto, né, dentro da empresa, a gente precisa saber o espaço onde tudo vai ser ocupado, e a gente também usa muito, então, o desenho, tá? Mas o pessoal da engenharia elétrica, por exemplo, que trabalha com automação, que trabalha com ar comprimido, precisa muito, né, usa muito o desenho simbólico. Então, é bom, sempre que vocês fizerem o projeto, colocarem os dois elementos para poderem, né, conversar adequadamente com as outras áreas da engenharia, tá? E tudo começa, então, com a produção do ar comprimido, através dos compressores, tá? Se utiliza muito, né, nas indústrias de pequeno porte, digamos assim, se usa muito esse tipo de compressor, que é um equipamento, né, que possui o compressor, né, esta região aqui é o compressor, a primeira parte é o compressor. Existe um sistema de acionamento desse compressor e também um reservatório. E, é claro, né, outros meios, manômetro, válvulas, né, que permitem fazer ligar e desligar este compressor. Então, este tipo de equipamento, ele é muito utilizado em pequenas e médias empresas, tá? E, geralmente, ele é utilizado para vazões não superiores a 2.400 litros por minuto, tá? Então, sempre que eu tiver vazões superiores a essa, tá? Esse sistema, que é amplamente utilizado em médias empresas, não é mais utilizado, não deve ser mais utilizado. A gente deve preferir um sistema industrial, né, com compressor, depois com reservatório separado, né, todo um sistema diferenciado. Então, se a nossa empresa é uma empresa de médio tamanho, né, aí sim, muitas vezes vale a pena comprar um sistema desses que vem pronto, né, um kit pronto, né, que você instala e produz o ar necessário para a sua empresa, tá? Mas nem sempre é a melhor alternativa, tá? Geralmente a melhor alternativa é comprar individualmente as partes e montar todos esses equipamentos aí, montar o sistema completo, tá? Então, até vazões de 2.400 litros por minuto, se utiliza esse conjunto, né? Vazões superiores a essa, precisamos, então, fazer a montagem específica do projeto, definir cada um dos elementos do sistema, tá?
E aí, então, envolve a escolha do compressor mais adequado, do tamanho do reservatório, dos sistemas que vão acionar o compressor e assim por diante, tá? Então, na figura anterior, era um caso simples, utilizados em pequenas empresas. Agora, se nós vamos, então, utilizar numa grande empresa, tá? Nós temos que começar a conhecer, então, os tipos de compressores. Há os compressores volumétricos, tá? Que envolvem alguns compressores do tipo alternativo e rotativo. E há também os turbocompressores que, na produção de ar comprimido, não são muito utilizados. Os mais utilizados são sempre os compressores volumétricos, que podem ser classificados como de pistão, de membrana, ou de palhetas, ou de parafuso, muito utilizado pela eficiência, e o Roots, né, compressor, então, de engrenagens. Compressor Roots, né, de lóbulos, né, engrenagens, né, de dentes cicloidais, tá? Então, os mais utilizados são esses tipos aí, entre os alternativos e os rotativos, fechou? E cada um deles tem um certo funcionamento, uma certa aplicação, tá? Então, quando se fala em compressores volumétricos, né, o compressor volumétrico, ele acaba produzindo, né, litros por minuto, né? Ele tem uma certa vazão, ele tem uma vazão e uma relação de compressão, tá? Então, nós precisamos, muitas vezes, né, identificar qual que é essa vazão, e as fórmulas ligadas, então, a compressores permitem, né, fazer o cálculo da vazão do compressor, o que então aqui é vazão do compressor em litros por minuto, a partir do rendimento volumétrico do compressor, a partir da cilindrada e a partir da rotação do motor, né, a rotação do compressor. Então, a partir desses elementos, nós podemos determinar a vazão, então, né, em litros por minuto, por exemplo, do compressor. O que é a rotação? É a rotação, né? Quantas vezes, por exemplo, aqui, olhando esse compressor, aqui ao lado, tá? Nós temos aqui que o pistão, o compressor de pistão, o pistão sobe e desce, né? Então, em função da rotação do motor, a rotação do compressor, nós temos quantas vezes o compressor sobe e desce e executa o trabalho, tá? Então, é a rotação do compressor, tá? Cilindrada tem a ver com o volume, né, que é deslocado em cada rotação do cilindro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o pistão, vamos imaginar que ele esteja nessa figura colocado aqui no ponto morto inferior. Vamos imaginar que esse aqui seja o ponto morto inferior do compressor e esse seja o ponto morto superior do compressor, né? Então, o deslocamento dele se situa entre esses dois extremos aqui. Ainda não está bem no ponto morto, né? Não está totalmente alinhado. Vamos imaginar que isso esteja completamente alinhado. Fechou? O compressor esteja completamente alinhado. Então, o que é a cilindrada, né? A cilindrada do motor, do compressor? A cilindrada é o seguinte, ó. Nós vamos pegar o diâmetro do pistão, o diâmetro do cilindro, na realidade, né, o diâmetro do cilindro, e calcular esta área, né, área do cilindro. Então, nós temos essa área que corresponde, então, à área do cilindro, que é o π d ao quadrado sobre 4, certo? Se eu multiplicar essa área do pistão, né, vezes o curso dele, isso aqui, então, é o curso entre o ponto morto inferior e o ponto superior. Isso caracteriza o curso do atuador, tá? Se nós pegarmos, então, o curso vezes a área, tá? Nós temos, então, o que nós chamamos de cilindrada, tá? Quantas vezes essa cilindrada, esse volume, então, isso aqui vai dar metro vezes metro cúbico por minuto, ou se eu transformar esse metro em litro, eu tenho
centímetro vezes centímetro, eu posso fazer o cálculo centímetro vezes centímetro quadrado, aqui é centímetro quadrado, metro quadrado, por minuto. Centímetro cúbico, eu tenho uma relação com o litro, tá? E aí eu posso, então, calcular esta cilindrada, transformando centímetro cúbico para litro em litro por minuto. E aí, então, eu tenho esta variável aqui, ó, litro por minuto. Então, na realidade, a vazão, né? A vazão do compressor. Tá? Então, a vazão do compressor ainda está associada com a rotação, e então, litro por minuto, e com a eficiência dele. Né? Nem tudo funciona adequadamente. Há perdas de pressão, né? E, como consequência, perdas de vazão pelo sistema. Né? Nem todo o ar que está ali dentro da cilindrada é comprimido. Há os elementos de vedação do compressor que são totalmente eficientes e eles perdem ar. Então, essa perda que ocorre está associada, então, com o rendimento volumétrico do compressor. Então, é um elemento, né, importante do compressor. A vazão do compressor é um elemento importante dele. Tá? O outro elemento importante do compressor é a relação de compressão. Nós sabemos que o compressor ele tem uma tubulação de admissão, e essa tubulação de admissão, então, né, está ligado, então, com o atmosférico, com a atmosfera. Né? Atmosfera. O ar, né, ele entra no compressor a partir da atmosfera. E esse ar, então, ele é comprimido no interior do compressor e é descarregado para a linha, né, para o sistema, né, a uma pressão, a uma certa pressão, que eu vou chamar de pressão P2. Então, ele entra na pressão atmosférica P1, é comprimido, né, e vai ser descarregado no sistema que está a uma pressão P2. Então, essa relação de compressão, a gente chama de R ou beta, tá? O Prudente chama isso de beta, mas a maior parte da literatura também chama de R, relação de compressão, é a relação entre, né, aqui está ao contrário, né, entre a pressão atmosférica e a pressão de serviço, tá? Então, nessa fórmula aqui, ó, só corrigindo aqui os valores, né, o P2 é a aspiração, tá? Só corrigindo aqui pela forma que foi colocada aqui, não interessa o que é o P1 e P2, tá? Só a gente tem que sempre lembrar isso, né? O P2, então, aqui é a atmosférica e o P1 é a pressão de serviço. Tanto faz, né? Desde que a gente faça sempre o cálculo P1, pressão maior, dividido pela pressão menor, certo? Eu tenho, então, a relação de compressão, tá? E nós temos que transformar em sistema absoluto. Porque se for no sistema manométrico, a pressão atmosférica P2 manométrica é zero. Né? Então, se eu fizer esse cálculo aqui, ó, pressão de serviço 8 dividido por zero, não dá certo. Tá? Então, eu preciso fazer o cálculo, né, da pressão absoluta, né, dividido pela absoluta atmosférica, por 1. Aí eu tenho, então, a relação de compressão. Tá? Então, a pressão atmosférica absoluta é a pressão atmosfera manométrica, que é o G, o gauge, né? A gente está usando o símbolo do livro, o gauge, manômetro, mais 1. Aproximadamente 1, né? Cálculos rápidos, aproximadamente 1. Então, 0 mais 1, 0 mais 1, vai dar 1 como sendo pressão atmosférica. E a pressão da rede, então, é aquela que nós vamos ler no manômetro, né? Veja que o manômetro, né? O manômetro sempre indica pressão manométrica. Se lá o manômetro da rede está informando, vamos colocar aqui para compatibilizar com a forma que eu coloquei ali, se lá o manômetro da minha rede, tá certo, era 8, tá? Se o manômetro da minha rede está mostrando lá no manômetro 8 bar no manômetro, né? Isso é pressão P1 gauge, manômetro. Então, a pressão P1 absoluta é a pressão 8 mais 1 bar,
que vai dar, então, 9 de pressão absoluta. E aí, então, a relação de compressão é pela absoluta maior pela absoluta menor, tá? E aí, então, nós temos a relação de compressão do compressor, tá? Então, está associado, então, com essas duas pressões, a admissão e a de escape do compressor. Escape não, é descarga. A pressão de admissão e a pressão de descarga do compressor. Fechou? Então, também é um elemento importante, tá? E os compressores, então, principalmente os compressores alternativos, tá? Eles podem ter diversos tipos, né? Essa aqui é uma figurinha aqui do Prudente, então, ó, nós podemos ter diversos tipos de compressores, né? Que são adequados para certas vazões e certas taxas de compressão, certas relações de compressão, tá? Então, agora, quando nós vamos selecionar o compressor, nós temos que verificar onde cada um desses 3 tipos que estão aqui são aplicados, tá? O primeiro, o item A, o compressor número A, colocando aqui uma imagem do catálogo da Parker, tá? Essa imagem é de um catálogo da Parker, tá? Ela mostra o compressor de pistão de simples efeito, tá? Então, esse compressor, ele é adequado para baixas e médias pressões, tá? E ele funciona basicamente assim, ó. Há um filtro. Quando o pistão está no processo de descida, aqui nesse exemplo, quando o pistão desce, ele cria um vácuo nessa região aqui, abre essa válvula de admissão, certo? Ele mantém fechada a de descarga, e o ar, então, ele passa pelo filtro, né? E começa a encher o pistão, encher o cilindro, tá? Até o momento que ele chega no ponto morto inferior. Então, o ponto morto inferior é um pouquinho abaixo aqui, ó. Então, ele enche o cilindro com o volume de uma cilindrada, né? Curso vezes área. E, logo em seguida, do ponto morto inferior, aqui está quase chegando no ponto morto inferior, né? Falta um pouquinho ainda para chegar no ponto morto inferior, pelo alinhamento da biela e manivela. Quando ele chega no ponto morto inferior, ele começa, nesse desenho, a subir, e aí ele acaba fechando a válvula de admissão, ele abre a válvula de descarga e começa a encaminhar esse ar comprimido, né, para o reservatório do sistema, para o sistema de a tubulação, né, de descarga, que possivelmente vai ser encaminhada para o reservatório do sistema, tá? Então, ele funciona desta forma. A cada rotação completa do eixo do compressor, ele gera uma cilindrada, que é esse volume aqui, ó, e joga para a descarga. Então, é um compressor para baixas e médias pressões, geralmente, tá? Não é para pressões muito elevadas, tá? Quando eu preciso de pressões mais elevadas, né, a gente usa um outro tipo de compressor. Esse compressor, um detalhe aqui, né, que a cilindrada deste compressor, de simples efeito, é somente este volume aqui, ó, somente no movimento de subida do pistão é que ele gera, então, a vazão, né, para o sistema. Tá? Somente na subida, na descida ele faz aspiração. Já o compressor de duplo efeito, duplo efeito, ele praticamente tem quase que uma vazão duplicada em relação ao simples efeito. Não é bem o dobro, mas quase. Tá? Por quê? Porque o compressor ele é projetado de tal forma que o deslocamento de ar ele se dá tanto na subida como na descida do pistão. Então, aqui, ó, aqui é o movimento de descida do pistão. Ele está descendo. Então, em um certo momento, ele está aspirando o ar, que vai encher esta região aqui do cilindro. E esse ar que está aqui embaixo, tá? Esse ar que está aqui embaixo,
nessa região, ele é encaminhado a partir de uma válvula e vai para a descarga, né, para a descarga do compressor. Então, o pistão desce, né, chegou no ponto morto inferior, né, ele começa a subir. Aqui é o ponto morto inferior, ele começa a subir agora, tá? Na subida, então, o que ele vai fazer? Ele vai aspirar o ar e vai encher esta parte aqui do cilindro, tá? A parte inferior, e essa parte superior aqui, esse ar vai ser encaminhado por uma válvula para a descarga. Então, praticamente no duplo efeito, tanto na subida como na descida do pistão, há o movimento, o deslocamento de ar. Tá? E praticamente o deslocamento de ar é o dobro. Só não é o dobro porque existe aqui uma haste, né? Aqui nós temos uma haste, ó, ou aqui então, ó, aqui nós temos uma haste que acaba diminuindo essa cilindrada do curso de descida. Então, eu vou ter essa área que eu tenho aqui embaixo, ó, na primeira imagem, esse volume que eu vou deslocar aqui, tá? Ele vai ser influenciado pelo volume da haste, né, que eu tenho que tirar neste curso de subida. Então, no curso de subida, eu preciso tirar o valor da haste. Então, não vai ser o dobro só porque existe a haste, então, que elimina um certo volume a ser deslocado. Mas ele funciona dessa forma. Então, o duplo, tanto na subida como na descida do pistão, ele gera deslocamento de ar. Tá? Agora, tanto o simples como o duplo, né, o efeito, então, está associado com o deslocamento de ar. Agora vem o pistão de duplo estágio, tá? E duplo efeito. Duplo efeito porque o compressor, o pistão, tanto na subida como descida, desloca ar. Duplo estágio porque tem dois pistões, tá? Então, no caso aqui, ó, essa também é uma figura, né, tirada da apostila, tá? E nesse caso aqui, ó, aqui existe o compressor do primeiro estágio, é o primeiro estágio, e aqui existe o compressor do segundo estágio, tá? Então, o ar da atmosfera passa por um filtro, esse verde lateral passa por um filtro, tá? Ele passa aqui, ele passa pelo filtro, tá? Passa pelo filtro, entra, né, no sistema e ele então, quando o pistão desce, enche essa parte do atuador. A parte de baixo, que está cheia de ar, ela é comprimida. E essa compressão, então, encaminha para um resfriador intermediário, que tira parte do calor da compressão, resfria o ar, e esse ar, então, é encaminhado para um segundo estágio, né, onde ele é aspirado aqui novamente, né, e comprimido, num segundo estágio. Então, este compressor, ele é utilizado para pressões mais elevadas. Então, quando eu preciso de pressões até 15 bar, mais ou menos, tá? Pressões acima de 7, 8 bar, até 15 bar, a gente utiliza um de duplo estágio. O primeiro estágio, como eu tenho uma compressão menor, uma relação de compressão menor, ele usa um pistão maior, com um diâmetro maior. Então, a gente sabe que pressão é força sobre área, né? Então, a pressão que eu estou gerando no primeiro estágio gera uma certa força no êmbolo do pistão. Já a pressão, aqui eu tenho a pressão atmosférica, P atmosfera, aqui eu já tenho uma pressão intermediária e no final aqui eu tenho a pressão final. Pressão final. Então, como o primeiro estágio é um estágio onde a pressão intermediária é menor, eu posso usar um êmbolo maior. Como consequência, a força, né, vai ser proporcional a essa pressão vezes área. No segundo estágio, que eu tenho uma pressão final maior, nós geralmente utilizamos um compressor, um pistão com êmbolo menor, né,
para garantir que essa força que vai ser gerada aqui seja mais ou menos proporcional à força do primeiro estágio. Além do mais, há uma diminuição de área do ar, do volume do ar, né? Depois que passou para o sistema intermediário, há uma redução do volume, né? E a necessidade de deslocamento no segundo estágio é menor do que a necessidade de deslocamento no primeiro estágio. Então, tudo isso leva ao segundo estágio ter um pistão com diâmetro menor. Tanto a força, como também o volume que é aspirado por ele. Tá? Então, o que acontece aqui, ele tem dois estágios de compressão, então, isso nós conseguimos, então, elevar a pressão de trabalho do compressor um pouco mais. Tá? Então, a maioria dos compressores, dos kits que a gente compra pronto, compressor e reservatório, para as indústrias de médio porte, elas trabalham com esse tipo de compressor, um compressor de duplo estágio, 2 estágios de compressão, e ambos os estágios de duplo efeito, tá? Garantindo, então, assim, o volume, né, adequado a uma pressão realmente adequada, tá? Okay? E aí, então, nesse compressor, lá embaixo, então, o ar vai para o sistema de descarga do compressor. Aqui, então, é a descarga do compressor. Então, bastante usado esse tipo de compressor. Há casos, principalmente na indústria farmacêutica e na indústria médica, né, e odontológica, né, que nós precisamos de compressores que não contaminem o ar com óleo. Os compressores anteriores, né, esse tipo de compressor, este e esse, a vedação aqui não é 100% nessas regiões aqui, e óleo do cárter acaba se misturando com óleo, né, com o ar comprimido. Então, eu não posso usar esse tipo de compressor em momento algum na indústria médica, nem na indústria odontológica, né? Por que eu falo indústria? Né? Porque hoje, realmente, é uma indústria. Né? Se a gente for olhar, eu tive a oportunidade de, ano passado, visitar, né, nós íamos ter o estágio de uma das nossas alunas no hospital universitário, tá? Aí eu pedi para o professor responsável lá do hospital para visitar o hospital, para ver como é que era a sala de cirurgia, né? E, gente, né, aquilo não é um hospital, é uma indústria, é uma fábrica, né? É uma fábrica porque a quantidade de pessoas que tem lá dentro e o processo é um processo realmente de fabricação. Tem que entrar ar limpo, avental, tem que entrar medicamento. Se vocês olharem, aquilo é um processo de fabricação. E tem que lavar as roupas, esterilizar os equipamentos, tudo tem que passar dentro de um processo e é contínuo ali dentro. As pessoas entram, os remédios entram, é um processo. Entra médico, né? E realmente é um processo, tá? Não é mais nenhum hospital. Eu falei para o professor, mas isso aqui é um processo de fabricação. Ele disse, é verdade, é um processo de fabricação que tem que ter um ar limpo, né, esterilizado. E aí, então, nesses casos, tá, a gente pode usar, então, um compressor de membrana, onde o compressor ele tem um dispositivo parecido com o compressor alternativo, né? E esse dispositivo ele acaba movimentando uma membrana flexível, e essa membrana flexível sobe e desce, acaba provocando, então, o deslocamento de ar do compressor. Tá? Então, o ar entra, ele não tem como entrar em contato com o óleo do cárter, né, do compressor, né? E esse óleo do cárter ele é separado através da membrana e é descarregado, então, para o sistema. Então, equipamentos odontológicos, tá, devem ter este tipo de compressor, tá? Esse tipo de compressor. Apesar de que a gente ainda encontra nos equipamentos odontológicos o pessoal trabalhando com aqueles compressores portáteis industriais, tá?
não está certo, tá? Mesmo você colocando um filtro adequado na saída do compressor, ainda há problemas, há perigo de você encaminhar, né, o óleo na boca do paciente, tá? Então, é imprescindível que seja um compressor de membranas, tá? Aí ele é totalmente isento de partículas de resíduos de óleo. Então, temos que utilizar isso. Apesar, como eu falei, a gente às vezes vai no dentista, né, e vai no banheiro e vê o compressor de ar, né, em cima do vaso, banheiro ou do lado do vaso, comprimindo o ar, pegando aquelas bactérias que estão no banheiro, comprimindo no compressor, guardando o seu reservatório, levando lá para a boca do sujeito lá no local na cadeira do dentista, né, do odontólogo, né? Então, ainda a gente enxerga isso, né? O compressor de ar colocado no banheiro, né, do consultório, tá? Puxa vida, né? Não, se vocês forem encontrar isso, deem uma desculpa lá para a secretária e vão embora, né? Porque não dá para ter esse tipo de situação, tá? Os consultórios têm que ser adequadamente projetados, tá? E vejam, gente, que como surge nicho de mercado para o engenheiro mecânico, tá? Então, a rede de ar comprimido, o projeto da rede de ar comprimido que um odontólogo tem que utilizar, demanda de um profissional qualificado. Nós podemos fazer o projeto dessa rede de ar comprimido, tá? Ok? Não pense que existe outro profissional capacitado a fazer isso, né? Não há. Nós somos as pessoas que trabalham com o ar comprimido. Então, surge essa oportunidade para a gente que muitas vezes a gente não leva em consideração, tá? Ok? Olhem só onde podemos atuar, tá? Depois vem os compressores de palheta, tá? Então, esses compressores, na maior parte das vezes, não são nem compressores, são bombas de vácuo, tá? São bombas de vácuo, tá? Então, são compressores de palheta que trabalham, tá? E geram ar comprimido ou geram vácuo, tá? Existe o compressor de parafuso, que é muito utilizado na indústria, tá? Então, ele permite grandes vazões e eficiências muito grandes, tá? E há, nesse compressor, dois lóbulos, não vamos chamar de parafuso, há dois rotores na forma lobular, né? O termo parafuso não é muito bem adequado aí, né? Há dois lóbulos, né? Um lóbulo côncavo, dá para ver aqui, ó, um côncavo, ó, um lóbulo é côncavo, tá? E o outro lóbulo, aqui então está um lóbulo, e o outro lóbulo é convexo, né? O outro lóbulo, tá aqui, ó, tá? É convexo. E eles, é como se eles se engrenassem um em relação ao outro, tá? E nesse movimento de engrenamento a um passo, né, ele acaba aspirando o ar lá da admissão, a nossa admissão vai estar nesse ponto aqui, tá? Ele acaba trazendo o ar no interior dos seus lóbulos, né? E à medida que vai trazendo, esses lóbulos vão se fechando, tá? Internamente, ele vai trazendo o ar, né? E vai comprimindo o ar até que esse ar é reduzido a um volume adequado, tá? E encaminhado então para para a descarga do compressor. Esse tipo de compressor é o mais utilizado na indústria de grande porte hoje em dia, tá? É um compressor eficiente, tá? Ele garante um fluxo de ar contínuo, tá? No caso dos compressores alternativos, sempre há um pulso entre a compressão e a sucção, há um pulso de pressão, né? Ele gera pulsos de pressão, e esse tipo de compressor, não, ele é uma descarga contínua. É geralmente o mais usado. Só que a gente paga mais caro também por essa tecnologia, tá? A eficiência dele é maior, o trabalho dele é maior, mas também, em compensação, exige talvez um pouco mais, né, de
valor para compra dele, né? O custo inicial é maior, mas geralmente esse custo maior ele se paga, né, ao longo dos anos de serviço, tá? Sem dúvida, é o tipo mais utilizado, tá? Então, se empresas de grande porte, naqueles desenhos que eu coloquei no início dessa apresentação, aquelas centrais de produção que tinham ali, quase todas deveriam estar associadas com o compressor de parafuso, tá? Somente um caso que estava externo que deveria ser compressor alternativo, senão a maior parte das fotos são de compressor de parafuso, tá? Ok? E então, né, como comentado, né, esse tipo de compressor, então, também ele é o tipo que se utiliza, então, nas pistolas de pintura, tá? Ok? Tá? Aí a figura dele, tá? A aspiração e a descarga, tá, gente? Tá? Os lóbulos, então, aqui os lóbulos, a aspiração e descarga. Vejam que os lóbulos, eles são acoplados por engrenagens externas que movimentam os lóbulos, tá? E assim por diante, tá? Compressor de lóbulos, ou roots, esse tipo de compressor, ele é mais utilizado para grandes vazões, pouca pressão, tá? Então, ele é um tipo de compressor que não permite muita pressão do ar, mas bastante vazão. E, principalmente, o compressor Roots, tá? Os compressores, né, utilizados aí nos compressores automotivos, né? Então, esse aqui é um compressor, é um turbo, né, de um motor veicular, né? E ele, então, ele possui essa configuração. Ele tem os lóbulos, então, aqui são engrenagens com dentes cicloidais, tá? O compressor Roots, então, é uma engrenagem de 2 dentes aqui, tá? Cada engrenagem de 2 dentes com perfil cicloidal. Aqui também rotor com 3 dentes, perfil cicloidal, tá? E vejo aqui, então, uma aplicação, né, nos turbos veiculares. Aquele que fica acima, alguns veículos que o pessoal coloca acima do motor, né, na parte externa, utiliza, então, né, esse tipo de compressor aí, tá? Então, na indústria de ar comprimido, ele não é muito utilizado, tá? Mais nos sistemas veiculares. Compressor axial ou turbo compressor, tá? Também são adequados para grandes vazões de ar, mas pouca pressão. Então, não são muito utilizados nas redes, nos sistemas de produção e distribuição de ar comprimido. Tá? E também o compressor radial, tá? Funciona com o mesmo princípio de uma bomba radial, né? Só que o ar é o fluido. Tá? Também, né, são os compressores centrífugos, tá? São pouco utilizados na indústria. O dimensionamento de um compressor volumétrico depende a seleção do compressor depende praticamente de 3 elementos. Quando nós vamos fazer o projeto de uma instalação de ar comprimido, vamos precisar, em um certo momento, selecionar o compressor mais adequado. A seleção desse compressor mais adequado vai depender do tipo de acionamento, tá, que vai ser utilizado nele, vai depender da vazão e da pressão de serviço e das pressões envolvidas, tá? Então, com relação ao tipo de acionamento, ele pode ser feito por motor elétrico ou motor de combustão. É claro que a maior parte dos acionamentos é motor elétrico, tá? Somente se há indisponibilidade desse tipo de energia no local é que se usa um compressor, um motor de combustão interna, tá? Então, quase que 100% das aplicações industriais envolvem motor elétrico. Não tem muita diferença,
tá? Depende da vazão. A vazão do compressor é essa aqui, ó. Então, quando eu vou selecionar um compressor, eu preciso especificar um compressor que tenha uma vazão suficiente para alimentar todo o meu processo de fabricação. Então, nessa figurinha que tem ao lado aqui, ó, tem vários pontos de aplicação, ó. Tem vários pontos de consumo de ar. Eu estou destacando aqui 1, 2, 4, 3, né, 5, 6. Nós temos vários pontos que consomem, né, ar comprimido. E cada um desses pontos que consomem ar comprimido consomem uma certa vazão de ar comprimido. Por exemplo, vamos pegar aqui um fácil de... Aqui nós temos um equipamento industrial, né? Possivelmente uma esmerilhadora pneumática. Possivelmente isso aí seja uma esmerilhadora pneumática. Então, essa esmerilhadora pneumática, ela consome da rede uma certa vazão. Eu vou chamar de Q1 aqui, ó, vazão da esmerilhadora. Certo? Então, de acordo com a pressão de trabalho do sistema, da rede, essa esmerilhadora está exigindo uma certa vazão de ar para funcionar. Então, é um Q1. Eu tenho também aqui, de repente, um outro equipamento que consome uma vazão Q2 de ar comprimido. Na esmerilhadora, é só nós olharmos no catálogo de especificação técnica da esmerilhadora, que ela vai explicar lá, ó, a vazão de ar aqui é tantos litros por minuto. Tá? Então, eu tenho a vazão que ela consome, eu tenho a vazão Q2, eu vou ter a vazão Q3, né, e vou ter a vazão de todos os pontos que utilizam ar comprimido. Tá? E, além do mais, quando nós vamos verificar qual que é a vazão consumida por cada equipamento, nós vamos também verificar o índice de utilização do equipamento na rede. Por exemplo, uma esmerilhadora pneumática, ela não fica 100% do tempo ligada, consumindo ar. O operador aperta lá o botão para acionar ela, faz o esmerilhamento. Daqui a pouquinho ele dá uma paradinha. Depois ele aciona de novo, dá uma paradinha para olhar como é que está o sisteminha. Então, ele não utiliza 100% do tempo a vazão da esmerilhadora. Então, a gente pode consultar tabelas dos livros para verificar qual que é o índice de aplicação de cada equipamento, né, no consumo de ar. Apesar de que ela consome lá 30 litros por minuto, por exemplo, né, esses 30 minutos não quer dizer que está sendo ocupado, porque o operador liga e desliga, liga e desliga. Então, há um certo percentual desta vazão sendo exigida. Tá? Agora, se eu tenho uma maquininha que nós projetamos com cilindros pneumáticos, tá? E ela fica 100% do tempo ligado durante o dia, tá? Ela está consumindo sempre aquela vazão de ar. Certo? Então, em cada ponto da rede de distribuição, eu tenho um ponto de consumo de ar. Então, para nós especificarmos a vazão do compressor, que é essa vazão aqui, ó, nós vamos pegar, né, o consumo Q1, mais a vazão no ponto 2, mais a vazão no ponto 3, mais a vazão em todos os pontos da minha rede de ar comprimido, utilizando também, então, é claro, para cada caso, o percentual de utilização do ar, e isso, né, vai ser igual ao somatório de vazões consumidas, que vai nessa fórmula aqui, ó. Tá? Então, eu estou projetando uma instalação industrial. Então, eu sei cada consumo de ar de cada ponto da minha rede. Então, eu somo todo esse consumo de ar e tenho a vazão que deve chegar até esses pontos. Eu chego na vazão, né, necessária em cada ponto. Tá?
Só que daí existe o seguinte, ó. A gente vai precisar, por exemplo, especificar um compressor. Está aqui o compressor. Desculpe, está aqui o compressor. Aqui, ó. Aqui está o compressor. Aqui está o compressor. Eu preciso selecionar um compressor para essa rede. Tá? Eu preciso comprar um compressor para essa rede. Qual a vazão que é necessária desse compressor? Então, eu vou somar a vazão de todos os pontos de consumo e o somatório delas é o somatório de QC, vazão consumida. Tá? Bom, é claro que eu não vou comprar um compressor para que ele atenda exatamente o consumo de ar da empresa nesse momento. Na realidade, a gente vai prever que a empresa, geralmente, né, as empresas, exceto nos casos atualmente, né, geralmente as empresas vão crescer ao longo do tempo. Então, elas vão requisitar o aumento do processo de fabricação, e esse aumento do processo de fabricação vai demandar de mais ar comprimido. Então, eu vou comprar o compressor prevendo uma futura ampliação da rede. Tá? Então, a gente usa um fator K de ampliação do consumo de ar. Então, geralmente, ó, se nós estamos na nossa empresa já há muito tempo, a gente pode estar monitorando qual que é esse consumo de ar ao longo dos anos, tá? E montando uma curva de crescimento da empresa. Puxa, para os próximos 4 anos, né, eu acho que eu vou ter um crescimento da empresa e um crescimento do consumo de ar de 30%. Então, a gente usa um fator de 1,3, por exemplo, aqui, né, nessa ideia, para ampliação do consumo de ar. Então, nos próximos 4 anos, eu vou comprar um compressor com uma vazão um pouquinho maior, prevendo a sua utilização nos próximos 4 anos. Então, a gente utiliza um fator K de ampliação do consumo de ar. Então, é esse fator aqui, ó, da rede. Tá? Multiplica por 100 e divide pelo valor I, que é o coeficiente de inserção do compressor na rede. Na realidade, esse 100 aqui, ó, tá? Ele está associado aqui com uma divisão de 100 aqui embaixo, tá? Ok? Para transformar o percentual aqui, percentual, em um valor, né, entre 0 e 1. Tá? Então, esse 100 aqui, na realidade, ele estaria dividindo lá embaixo, tá? Ou multiplicando em cima, tanto faz, né? Mas ele é proveniente desse percentual aí. E aí nós entramos com esse coeficiente de inserção do compressor. Tá? Essa é a demanda que eu preciso em litros por minuto no processo. É o que está sendo consumido por minuto. Só que o meu compressor, ele não vai funcionar, pode funcionar ou não, o tempo todo. Então, tem compressores que funcionam assim, ó. A gente liga ele liga, enche o reservatório, desliga. A pressão baixou, liga novamente, enche o reservatório, desliga. Ou ele fica um certo tempo ligado e desligado. Já os compressores de parafuso, eles geralmente ficam 100% do tempo ligados. Tá? Agora, tem compressores alternativos que não. Eles ficam um tempo ligado e outro tempo desligado. Então, eu preciso levar em conta esse tempo desligado. Ligado e desligado. Eu preciso de uma vazão na rede somatória de QC. Mas o compressor, se ele ficar 50% do tempo ligado e 50% desligado, a vazão que ele tem que fornecer nos 50% do tempo ligado tem que ser maior e tem que ser o suficiente para manter a hora inteira de consumo da empresa. E aí, então, a gente usa esse percentual aqui, ó. O I percentual, então, o T, tempo total de trabalho do compressor, tempo de trabalho do compressor, sobre o tempo de parar do compressor. Tá? Ok? Então, depende desses dois tempos aqui, tá? Então, aqui tem duas considerações aqui, ó. Se o motor elétrico geralmente usa o percentual de inserção de 50%, nesse caso,
caso, o compressor trabalha 30% do tempo e o outro 30% está parado. Tá? Ok? Então, eu vou colocar aqui esses valores e calcular, então, né, o índice de inserção do compressor. Tá? Então, por exemplo, o índice de inserção de 50% equivale, então, a um tempo de trabalho de 30 minutos e 30 minutos parado. Tá? Isso dá, então, 50% de inserção. Então, eu tenho que colocar esse percentual de inserção aqui nessa fórmula. Tá? E aí, então, né, calcular, então, né, a vazão do compressor. Então, se ele fica 50% do tempo parado e 50% comprimindo, quase que a vazão vai ser o dobro. Né? A vazão do compressor tem que ser o dobro da vazão exigida pelo sistema. Agora, se o compressor fica 100% do tempo trabalhando, a vazão do compressor vai ser praticamente igual à vazão exigida pelo sistema. Tá? Ok? Então, tem essas diferenças, então, né, que tem que ser levadas em conta na hora de selecionar um compressor. E aí, então, com essa vazão Q, certo? Nós podemos ir juntamente com a pressão de operação do sistema e ir nos catálogos e selecionar o compressor mais adequado. Tá? Mas, além da vazão Q, eu também preciso especificar no compressor a pressão de regime. Tá? Então, em qual pressão de regime o compressor vai trabalhar? Tá? Geralmente, a pressão de trabalho lá na rede do ar comprimido é 6 bar de pressão. Mas a pressão de regime, que é o compressor, reservatório e rede, às vezes está numa pressão de 7 a 8 bar. Tá? Então, essa geralmente é a pressão de regime da rede. Mas, geralmente, os equipamentos trabalham com a pressão de 6 bar. Então, eu vou ter que também especificar o compressor, então, para uma vazão e também para uma pressão de regime. Qual que é a pressão de regime da rede? Tá? 7 bar. Então, eu vou ter que selecionar um compressor que atenda essa minha vazão, litros por minuto, e garanta a pressão de regime de 7 bar. Procedimento? Consultar os catálogos e ver, né, de acordo com o tipo de compressor, valor de compra, fabricante, fornecedor, qual é o mais adequado. Tá? Então, a seleção do compressor se baseia em cima desses aspectos aí. Tá? E falta ainda o tipo de compressor. Né? Em função da vazão do meu sistema, da vazão do compressor, nós geralmente temos uma tabelinha que funciona entre vazão e pressão de regime, e ela nos dá mais ou menos uma indicação, né, do tipo de compressor que eu vou utilizar. Então, vejam que esta área aqui está associada à compressora a pistão, essa aqui aos volumétricos, tá? Dinâmicos e assim por diante. Então, eu entro com a vazão aqui em metros cúbicos, né, por hora, e em função da pressão, a gente acaba, então, identificando o ponto, e nesse ponto a gente acaba, então, especificando qual tipo de compressor mais adequado. A gente entra com a pressão de regime e a vazão do sistema. A vazão necessária do compressor. Vazão do compressor. Aqui, no caso, em metros cúbicos por hora. E selecionamos, então, o compressor mais adequado. Isso também, quem fornece isso também são os fabricantes de compressores. Tá? Eles também nos dão esses indicadores aí sobre a utilização de cada compressor. Aqui, uma outra tabelinha do catálogo da Festo. Um catálogo da Festo mais antigo, tá? Que também ainda é atual, tá? O catálogo tem uns 10 anos, mas tudo isso ainda é plenamente atual, que nos mostra a seleção do compressor a partir da pressão de regime, novamente,
tá? Em bar aqui, né? E dá vazão, ó. Vazão do compressor. Só que vejam qual é a vazão do compressor aqui. Vazão em normal metro cúbico por hora. Então, essa tabela de seleção, nós temos que transformar a vazão em metro cúbico por hora para normal metro cúbico por hora e entrar nesta tabelinha aqui, ó, para fazer a seleção, então, do compressor. Normal metro cúbico por hora. Da mesma forma, em função da vazão normal metro cúbico por hora e da pressão de operação, a gente especifica qual o melhor tipo de compressor que vai ser utilizado. Vejam que o compressor de êmbolo, né, a faixa de aplicação dele é bem longa, né, bem grande. Ó. O amarelo aqui é o compressor de êmbolo, tá? Então, ele é aplicado aí numa faixa bastante grande, tá? Depois vem os compressores de fuso roscado, que é o azul, ó, também ele tem uma faixa de aplicação relativamente grande. Depois os compressores radiais, turbocompressores, mais para vazão e baixa pressão. E o vermelhinho aqui são os compressores rotativos. Então, né, há uma série de elementos, então, que permitem a escolha do compressor. Aqui, então, a partir da vazão e pressão, qual é o mais adequado? Então, com essas informações, a gente pode fazer a seleção do compressor, tá? Mas ainda na produção do ar comprimido, quando nós vamos fazer o projeto da rede, nós podemos também identificar no compressor o tipo de regulagem do compressor. Como é que ele vai funcionar? Tá? Como é que ele vai fazer para ligar e desligar a vazão, né, para ter aquele coeficiente de inserção ali, né, o I. Tá? Então, existe... quando eu associo o compressor ao seu motor elétrico ou a vazão que ele vai liberar, nós podemos ter a regulagem do compressor com marcha sem carga, em vazio, em carga parcial ou intermitente. E isso se relaciona, então, né, com o consumo de ar. Aqui, então, uma figura simbólica. Um sistema de regulagem do compressor por fechamento. Aqui o compressor. Aqui o motor elétrico. Então, ó, o ar ele é aspirado da atmosfera, passa pelo filtro e passa por uma válvula on-off, né? Liga e desliga. Ela nessa posição está ligada, permitindo a passagem de ar para o compressor, certo? Então o compressor pega essa vazão, devido à relação de compressor, ele comprime o ar, passa por uma válvula de retenção que só deixa ir nesse sentido o ar e vai aqui para o reservatório. Aqui é o reservatório. Fica no reservatório e vai para a rede de ar comprimido. Então, o reservatório tem uma certa pressão. E aqui tem uma tomada, né, de pressão que está ligado, então, é um piloto que está ligado a essa válvula aqui. Ó. Quando a pressão aqui atinge um certo valor regulada por essa mola aqui, quando a pressão aumenta na redistribuição, quer dizer que eu tenho ar em estoque, essa pressão empurra o spool da válvula para a esquerda e ela, então, acontece isso, ó, vem para cá. Ó. Essa posição aqui vem para cá e fecha a sucção do ar. Ó. Fechou a sucção do ar. E aí, o compressor continua trabalhando com o motor elétrico, mas, porém, gerando vácuo nessa região e não gerando ar comprimido. Então, nesse momento, se desligou a geração do ar comprimido, a produção do ar comprimido. O compressor fica gerando vácuo, tá? E o motor elétrico continua funcionando. Então, esse é um dispositivo
de regulagem de vazão. Quando a pressão na rede começou-se a consumir muito ar, a pressão aqui diminui. A pressão, então, diminui aqui, a mola empurra o spool para a direita, e aí, então, há a passagem de ar para o sistema, como está na figura aqui, e o ar, então, succiona, o compressor succiona o ar e manda ar comprimido para o reservatório, que aumenta a pressão do sistema. Tá? E isso fica trabalhando dessa forma. De acordo com a regulagem dessa válvula de pressão, ele fica fechando a sucção ou abrindo a sucção do compressor, garantindo, então, a produção de ar. Então, esse é um tipo, né, de regulagem do compressor. Tá? Então, é uma técnica bastante utilizada para compressores de pistão. Tá? Ok? Segundo tipo de regulagem. Tá? Descarga. Tá? Regulagem por descarga. Então, eu tenho a mesma rede, aspiração do ar da atmosfera, filtro, compressor. Só que agora eu tenho também uma válvula de bloqueio e reservatório. E aqui eu tenho uma válvula de descarga. Né? Então, quando é requisitado pressão no sistema, o compressor manda o ar comprimido para o reservatório, que comprime, então, todo o sistema. Quando a pressão aqui aumenta na redistribuição, essa pressão aqui acaba empurrando essa válvula de descarga para cá, e ela permite isso aqui para cá, e aqui, então, ela abre, na realidade, abre essa válvula de descarga, ela está colocada no sentido contrário, tá? Ela abre a válvula de descarga, e aí o compressor, ao invés de mandar o ar comprimido para o reservatório, a pressão aqui, ele manda o ar comprimido para a atmosfera e descarrega o ar para a atmosfera. Então, o ar sai para a atmosfera. Ou seja, aqui eu tenho uma pressão atmosférica e aqui também uma pressão atmosférica. O compressor fica executando o trabalho somente para vencer essa perda interna aqui e mandar o ar para a atmosfera depois. Então, isso é uma regulagem por descarga. Tá? E, geralmente, instalações de pequeno porte, né, não mais, utilizam esse sistema. Então, eu não posso desligar o motor. Se eu desligar o motor, para ligar novamente, exige um processo de estrela-triângulo ou assim por diante, né, no motor, e não dá para fazer isso. Então, a gente mantém sempre o motor funcionando, só que, em certos momentos, a potência que é consumida por ele somente garante o trabalho necessário para vencer as perdas de carga entre a admissão e o escape do sistema. Tá? Baixou a pressão aqui, baixou a pressão, ele fecha essa válvula aqui e o ar comprimido, então, volta aí para o sistema. E assim, sucessivamente. Então, é um sistema de regulagem, né, por descarga, tá? Ok? Também utilizado em instalações de pequeno porte. Um sistema bastante utilizado em compressores de pequeno porte é marcha intermitente, certo? Então, o que é a marcha intermitente? É o compressor que nós temos, por exemplo, no laboratório de usinagem, né? No barracão, onde está o laboratório de usinagem, ele funciona com o sistema de regulagem do compressor. Ele tem um pressostato que fica medindo a pressão do reservatório do sistema. Aqueles compressores portáteis que a gente compra aí no mercado para usar em casa, são mais ou menos, funcionam com esse princípio. Ele tem um pressostato que fica medindo a pressão no interior do reservatório ou na rede de distribuição. Quando a pressão atinge o valor pré-determinado no sistema, o pressostato acaba desligando o motor elétrico. Ele tem uma chave, né, e acaba desligando a chave do sistema. Tá? E aí, então, ele desliga um contator
né, ele aciona e desliga um contator, e esse contator acaba desligando o motor elétrico, tá? E desligando a compressão. Então, é um sistema bastante usado nos sistemas portáteis, tá? E de médias indústrias. A gente desliga o motor do compressor, ele para de funcionar, tá? Isso só pode ser utilizado quando o motor tem uma potência pequena, não muito grande. Se o motor é muito grande, o sistema é muito grande, é vantajoso, né, que os custos de manutenção vão ser menores do que ficar ligando e desligando o sistema. Então, sistema de regulagem por marcha intermitente, tá? Ok? Bom, então são as características então da produção do ar comprimido. A gente tem que ficar atento a esses elementos para a seleção então do compressor. Bom, o ar passa pelo compressor e precisa ser preparado, tá? Então ele sai do compressor e tem que sair lá para rede de ar comprimido, para a rede. Só que ele tem que passar por outros elementos para poder armazenar e condicionar o ar. Para condicionar o ar, principalmente é tirar as impurezas, e a principal impureza do ar é a água. Então, o ar sai do compressor e passa por um primeiro momento por um resfriador posterior, e esse resfriador posterior tem um separador condensado. A água que se forma aqui dentro, que é retirada pelo primeiro resfriamento, sai através de um dreno, através de um separador, ele é separado, e sai para trás de um purgador para fora do sistema. Esse ar, já com temperatura um pouquinho menor, devido ao aumento da temperatura já pela compressão, vai para o reservatório. Onde, no interior do reservatório, ele também acaba trocando calor com as paredes do reservatório, que estão numa temperatura geralmente mais baixa, tá, do que a temperatura do ar, e acaba também formando condensado, e esse condensado vai para o fundo do reservatório, onde de tempos em tempos ele precisa ser drenado. Tá? Essa drenagem pode ser manual ou automática. Se for manual, nós temos que prever no sistema de manutenção do sistema que o operador do sistema de produção de ar comprimido deve, a cada turno de trabalho, ir lá e manter a válvula aberta por 5 segundos para fazer a purga deste condensado. Esse ar, então, um pouco mais limpo, ele vai para a tubulação principal de ar, e é encaminhado, então, para a rede de distribuição, tubulação principal. Há, muitas vezes, alguns equipamentos precisam de um ar mais puro. Então, esse ar que vai ser consumido aqui mais puro, livre de condensado, ele passa antes, então, por um secador, tá? Que diminui ainda mais a água presente no ar. Então, o fluxo é esse aqui. Ó. Fechou? Então, esses elementos aqui, né, são, então, a preparação do ar comprimido. Tá? Preparação envolve o armazenamento e o condicionamento do ar comprimido. Tá? Resfriador posterior, então, é esse elemento aqui. Ó, tá? Então, ele acaba em um processo de contracorrente, o ar que sai do compressor, ele acaba passando pelo interior desse resfriador, né? E vai trocando calor, né? Com água, ou mesmo com o ar frio, trocando calor, né? E aí, o condensado, então, é uma primeira separação, ele vai, então, para o, né? Ele cai para o reservatório, e também parte desse ar é retirado do sistema através, então, aqui, ó, deste elemento que é o separador de condensado. Né? Nessa figurinha aqui, mostra o separador de condensado. Tá? E depois, então, vai para o
reservatório. Então, o resfriador posterior retira a umidade do ar 70% a 95%, né, em função do ar proveniente do compressor antes de chegar no reservatório. Vai para o reservatório. Então, a função do reservatório não é só armazenar. A principal função dele é armazenar o ar comprimido, mas ele também permite regulagem intermitente do compressor, então ele permite que o compressor trabalhe um percentual do tempo e outro percentual fique desligado. O reservatório compensa as flutuações de pressão em todo o sistema, principalmente quando nós temos o compressor alternativo, ele acaba gerando pressão pulsante. Então, essa pressão pulsante, ela vai entrar no compressor, né, através de pressão P1 e P2, uma variação de pressão, e aqui dentro, então, ele estabiliza essa pressão, e a pressão de saída, então, aqui a pulsação na saída é menor do que a de entrada, né? Resfria o ar, auxiliando a eliminação do condensado e estabiliza o fluxo de ar, tá? Essas são as funções do reservatório. Um de pequeno porte e um reservatório de grande porte. Aí as situações do reservatório. É obrigatório ter um manômetro, tem que ter uma válvula de registro do vaso de pressão. O reservatório, do ponto de vista de engenharia mecânica, é um vaso de pressão. Ele é um vaso de pressão. Vocês sabem que esses reservatórios têm que sofrer uma inspeção, né, frequente por um engenheiro mecânico. E aqui está mais um nicho de mercado para o engenheiro mecânico, tá? Trabalhar na inspeção e na avaliação, então, dos reservatórios, né? A cada ano, depende da frequência, não tenho muito bem lembrado isso, mas se não estou enganado, a todo ano, né, é necessário que um engenheiro mecânico vá lá no reservatório, faça uma inspeção. Em alguns momentos é necessário fazer um teste hidrostático no reservatório e gerar um laudo de inspeção. Então, tudo isso é mais uma atividade que o engenheiro mecânico pode fazer. E só pode ser feita pelo engenheiro mecânico, tá? O civil não pode fazer, o eletricista não pode, nem o outro pode. É exclusividade do engenheiro mecânico. Ou melhor, até agora, mais ou menos, é isso. Não sei como é que fica para frente. Do jeito que anda as nossas perdas de função, né, do engenheiro mecânico, sei lá o que vai acontecer. Mas, enfim, ele tem uma saída, essa aqui é a saída, tem uma entrada, tá? Tem válvula de segurança e alívio, o 6 aqui é uma válvula de alívio e segurança. Quando a pressão atinge um certo valor dado pelo fabricante, ele libera a pressão do reservatório para que ele não exploda, tá? Existe uma escotilha de inspeção, né? Quando o sujeito vai fazer uma avaliação do reservatório para poder inspecioná-lo, colocar uma câmera fotográfica ou avaliar internamente, e um dreno, então, que permite tirar a água que se condensa no fundo do reservatório. Tá? Hoje em dia, pela pressão vezes volume, a maior parte dos reservatórios que existem nas indústrias, mesmo aqueles pequenos, precisam de uma inspeção, pessoal, e de um laudo, um parecer do engenheiro frequentemente. Tá? Então, só onde nós podemos atuar na engenharia mecânica. A capacidade de um reservatório depende, então, de alguns parâmetros, tá? Então, depende do volume que é necessário, depende da vazão, depende da pressão entre P mínima e máxima que pode sofrer o reservatório, né? Como eu coloquei aqui embaixo, o reservatório, existe uma pulsação na qual, né, a rede pode estar submetida. Devido à variação de pressão que pode ter na rede, tá?
o volume do reservatório deve ser projetado, né, em função do volume da rede, né, em função da expansão da rede, de uma série de fatores. Depende a capacidade de um reservatório. Aqui nós temos um ábaco que permite fazer a seleção do volume do reservatório a partir de algumas variáveis. Uma delas é o consumo de ar. Qual que é o consumo, o somatório de QC, né, que eu tenho de ar no meu sistema, somatório de QC, tá? Então, aqui é a vazão que eu preciso para o meu sistema, isso aqui. Ele está associado com uma variação de pressão que pode ocorrer na rede. Esse ΔP que tem aqui, ó, é a variação de pressão que eu posso ter aqui na minha rede, ó, nessa figurinha aqui, o ΔP da rede. Tá? Depende do número de interrupções que eu tenho no meu motor elétrico. Qual que é o número de vezes... Qual é o número de vezes que o motor elétrico liga e desliga para ligar o compressor? Então, a partir desses fatores, o que vai sair nesta coluna aqui é o volume do reservatório. Volume do reservatório. Como é que é feito isso? Assim. Tá? Apagar tudo. Vamos ver aqui no exemplo. Ó. Aqui tem um exemplo que está listado aqui. Ó. Vamos imaginar que eu precise de uma vazão de... Deve ser aqui, ó. Aqui é 100 litros. Vamos ver qual que é. Aqui é 100 metros cúbicos por minuto. Aqui é 500 metros cúbicos por minuto. É bastante. Não sei qual que é a vazão que está colocada aqui, né? Mas vamos pegar essa vazão aqui, ó. É bastante. Em torno de 20 metros cúbicos por minuto. Se for essa, 20 metros cúbicos por minuto. Certo? Nós entramos com essa vazão do sistema e definimos qual que é a variação de pressão máxima que pode ocorrer na rede. No caso aqui, nós escolhemos uma variação de pressão de 1 bar. Essa linha é 1 bar. Então, eu venho com essa vazão até interseccionar aqui a vazão, a ΔP de 1 bar, e levo para cima a linha. Levo para cima essa linha até ela chegar no número de interrupções do compressor por hora. Vamos imaginar que eu esteja com um compressor que trabalha com 20 interrupções por hora. Aí eu chego nessa linha, rebato para cá e acho qual é a vazão do reservatório. Desculpe, o volume do reservatório. O volume, então, dele tem que ser, nesse caso, 15 metros cúbicos. Então, aí eu tenho o volume de todo o reservatório para essa vazão aqui necessária. Então, para fazer o projeto do reservatório, a gente utiliza esses monogramas ou diagramas, né, que os fabricantes disponibilizam. Tá? E sempre é por aí, tá, pessoal? Não tem fórmula muito direta para fazer essa seleção. É geralmente por esses gráficos aí. Tá? Então, esse é um gráfico que é apresentado no material da Festo, e esse da Festo. Aí o da Festo aí. Então, a gente usa esse monograma para fazer o projeto, então, do volume do reservatório. Fonte dele, Festo. Bom, feito o projeto do volume, em alguns casos, onde nós vamos utilizar secadores de ar, antes do secador de ar, eu preciso colocar um filtro de ar. Então, os filtros de ar são colocados antes, geralmente, dos secadores de ar. O ar vai para a secagem. E como já comentado, a secagem do ar pode ser feita por refrigeração, absorção e adsorção.
secagem do ar por refrigeração utiliza um sistema de refrigeração. Então, é um projeto que depende do engenheiro mecânico projetar um sistema de refrigeração, tá? Então, onde a temperatura do ar ela é reduzida até a temperatura de orvalho, e aí, então, a água presente no ar, ela se desprende num processo, tá? E a água sai e a umidade relativa do ar após esse processo é menor. Podemos fazer também a secagem do ar comprimido por absorção, onde utiliza pastilhas dessecantes de cloretos, né? Então, o ar úmido entra, passa pelas pastilhas de cloreto, ocorre uma reação química cloreto mais água e sai aqui, então, um condensado que é cloreto mais água. E essas pastilhas vão se desgastando, né, a partir da medida que vão se combinando com a água, vão se desgastando e tem que ser repostas de tempo em tempo. Então, é o processo, né, químico de secagem. Secagem do ar comprimido por absorção. Também tem a secagem, né, do ar comprimido por adsorção. A adsorção utiliza, então, a sílica gel, que absorve a água no seu interior, né? E depois, se nós passarmos sobre essa sílica ar quente, esse ar novamente, essa água novamente é evaporada e a sílica volta à situação seca. Esse é o processo físico de secagem do ar, a adsorção. Então, esses são os 3 processos que são usados para secagem do ar comprimido. Secadores, então. Geralmente, atualmente, posso dizer assim, se utiliza muito a secagem por refrigeração. No entanto, envolve todo um sistema de refrigeração para isso, no qual a gente pode comprar todo o sistema. Como engenheiros mecânicos, nós podemos projetar todo o sistema de refrigeração de ar-condicionado ou podemos comprar pronto. Depende da nossa capacidade de fazer isso. Quando vou fazer o projeto, então, da central de ar comprimido, da sala de máquinas, há algumas exigências que devem ser consideradas no projeto da rede, tá? Então, lá o piso da sala deve ser um piso adequado, o piso deve conter o sistema deve conter uma série de elementos, então, aqui, ó, compressor, motor, válvulas, assim por diante, para gerar o ar comprimido. Deve ter canaletas que permitam o fluxo, né, do ar para fora do sistema. Vejam que numa sala de ar comprimido, há o tubo de aspiração do ar que fica fora da sala de máquinas, há um silenciador, há um tubo de seção de aspiração que traz o ar externo, né, para o interior da sala de máquinas, que vai para o compressor. Então, a gente vai ter uma série de elementos, né, que vão ter que ser perfeitamente selecionados para que a instalação do ar comprimido funcione adequadamente, tá? Essa figura aqui é uma figura que é apresentada nos livros, nos livros de projeto de instalações industriais, tá? No caso aqui do livro do Macintyre, Projeto de Instalações Industrial do livro Macintyre, que apresenta, então, uma indicação para nós, engenheiros mecânicos, de todos os elementos que devem ser inseridos numa sala de máquinas, né? E como fazer tudo isso. Então, ó, tem o compressor, vai ter as juntas elásticas, ó, vou ter juntas elásticas, né? Vou ter suportes flexíveis aqui para suportar, então, o aftercooler, né? O resfriador posterior. Aqui é o resfriador posterior, o aftercooler. Vou ter que ter aqui tubulações para a saída da água.
vou ter que ter aqui, né, um separador de umidade, como dreno, que vai lá para o posto de coleta de condensado, que leva essa água para fora da empresa, tá? Então, vou ter uma ligação. Então, vejam que tudo isso tem que ser observado na hora que nós vamos fazer o projeto do sistema, tá? Vejam aqui, ó, vamos ter purgadores, ó, aqui um purgador do separador, tá? O reservatório, enfim, gente, a gente quando vai fazer essa ligação tem que estar avaliando principalmente os livros, enquanto que a gente não tem uma experiência adequada nisso, nós vamos pegar, por exemplo, o livro do Massintai, Instalações Industriais, e vamos seguir tudo aquilo que ele propõe na instalação do ar comprimido, tá? Para poder, então, garantir que o nosso projeto seja adequado. Tá? Tudo isso já foi pensado. Nós só temos que replicar esse conhecimento e aplicar ele na indústria na qual nós vamos fazer o projeto da rede de ar comprimido. Tá? Bom, essa apresentação principalmente saiu do Prudente, Automação Industrial Pneumática. Aqui, inclusive, tem alguns exercícios que abordam essa seleção de vazão, seleção de compressores, que é importante que vocês façam, tá? E também tem algumas informações do livro do Instalações Industriais do Massintai. Eu gosto muito desse livro, acabei não colocando aqui o nome dele, me desculpe, tá? Mas o Massintai, quando se trata da elaboração da sala de máquinas e da rede de distribuição de ar comprimido, né? Principalmente eu utilizaria o Massintai como livro-fonte para fazer todo o projeto da rede, tá? Que é o que nós vamos ver na sequência das nossas aulas. Nós vimos nessa aula a produção e preparação do ar comprimido, e na sequência agora a gente vai ver então, né, na próxima aula, a distribuição do ar comprimido.